Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fabrício Leme e hoje a gente vai estudar aqui no Giro 360, vamos falar rapidamente sobre equiparação salarial. A equiparação salarial é um importante tema para estudo, o candidato tem que saber, justamente porque ela trouxe aí, a reforma trabalhista, houve uma alteração sensível sobre esse tema. E é uma questão frequentemente aí, presente nos exames da OAB, ok? Vou rapidamente aqui compartilhar com vocês. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que sempre lembrar que a própria Constituição Federal, no artigo 7º, proíbe distinção salarial para a mesma função, para a mesma atividade, com a mesma perfeição técnica. Então, veja que é um preceito já constitucional, ok? E também falaremos aí bastante profundamente o artigo 461 da CLT, que justamente regulamenta esse instituto da equiparação salarial. Vamos lá. O artigo 461 prevê que, sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Esse é o caput do artigo 461, que justamente traz aí uma definição, melhor, uma busca impedir diferenças salariais, né? Ou seja, o direito a uma equiparação salarial para o funcionário que que exerça a mesma função, né? A mesma qualidade para o mesmo empregador, pouco importando, né? Não podendo haver distinção em razão de sexo, de etnia, nacionalidade ou idade, ok? Esse é o caput. Vamos então para o seguinte. No parágrafo primeiro, e aí que aqui mora talvez o tema mais relevante, que é justamente a alteração da reforma trabalhista, tá? Ó, no parágrafo primeiro do referido artigo 461, conceitua que trabalho de igual valor para os fins deste capítulo, ou seja, do que se trata CLT, a equiparação salarial, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo de função não seja superior a 2 anos, ok? Ah, professor, mas o que essa mudança aí acarretou? Antes, nós só tínhamos um requisito antes da reforma trabalhista. Agora nós temos dois requisitos. Ou seja, para ter direito à equiparação salarial, hoje o empregado que ele vai buscar comparação, a gente fala de paradigma. O que é o paradigma? É o empregado em que você vai buscar a equiparação. Então, eu trabalho numa empresa, ganho R$ 2.000, mas eu tenho um colega que trabalha ao meu lado, na mesma função, e eu trabalho com a mesma produção, mesma perfeição técnica, mesma qualidade, até mesmo a mesma nomenclatura, embora este último não seja um requisito necessário. O importante é a mesma função. Pois bem, esse colega no qual trabalha ao meu lado, esse vai ser o que a gente chama de paradigma. É aquele no qual a gente vai buscar a comparação, vai buscar mostrar ao juiz que trabalhava com a mesma perfeição técnica, com a mesma produtividade, mas olha, ele ganhava mais do que eu. Ok? Antes da reforma trabalhista, nós tínhamos apenas um requisito. Hoje, nós temos dois requisitos. Lembrem sempre que a reforma trabalhista veio atender aí o interesse majoritário do empresariado. Então, criando-se dois requisitos de forma cumulativa, nós aí vamos impedir, vamos dizer assim, dificultar a equiparação salarial. Então, hoje, existem dois requisitos. O primeiro requisito é justamente que entre eu, que estou pleiteando a equiparação salarial com paradigma, eu não posso ter uma diferença de empresa de admissão superior a 4 anos. Então, por exemplo, João trabalha ao meu lado, ganha R$ 500 a mais do que eu. E eu ganho 2.000, ele 2.500. Ora, primeira pergunta que eu vou fazer, primeiro questionamento que eu vou fazer. João está há quanto tempo na empresa? Ah, João trabalha na empresa há 2 anos. Quando você entrou, ele já tinha 2 anos de empresa. Opa,
Quer dizer que eu atendo o primeiro requisito. Não é superior a 4 anos. Mas e se de repente João já trabalhasse, quando eu entrei na empresa, ele já trabalhasse 5 anos na empresa? Então ele tem direito a ganhar mais do que eu. Eu não posso usar o salário dele como paradigma, como comparação. Ok? Esse é o primeiro requisito. 4 anos. Não pode ser superior a 4 anos na empresa, serviço para o mesmo empregador. Tudo bem? E o tempo de função. Vejam, professor, mas não é a mesma coisa? Não. Um funcionário, ele pode entrar numa empresa e exercer várias funções. Ele vai mudando, né? Vai sendo promovido, tal, e vai mudando a função dele. E aí, justamente, vem um segundo requisito, segundo critério para equiparação salarial, que é justamente que a diferença de tempo na função não pode ser superior a 2 anos. Então, voltamos para o caso do João. O João trabalha na empresa há 3 anos, ou seja, eu entrei, ele já estava na empresa há 3 anos. Ok. Primeiro requisito, que é o tempo de empresa, eu preenchi. Segundo requisito, quando eu entrei na função, exemplo, auxiliar administrativo, o João também entrou na, 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 na mesma data. Na data em que eu entrei na empresa, ele também foi promovido e, embora ele já estivesse na empresa, ele passou a trabalhar naquela função. Veja, ele trabalha na empresa há 3 anos e fomos promovidos na mesma data. E eu atendi os 2 requisitos. Ele trabalha menos 4 anos na empresa e o tempo de função é inferior a 2 anos. Ou seja, eu vou ter direito ao mesmo salário de João, porque eu atendi os 2 requisitos. Professor, mas tá, e quando ele não teria direito? Simples. Vamos imaginar que João trabalhasse 3 anos na empresa. 3 anos, ok? Atendi o primeiro requisito, o requisito de tempo de empresa. Mas o que acontece? Quando ele entrou na empresa, ele já foi para a função de auxiliar administrativo e eu fui contratado hoje. Ou seja, ele exerce 3 anos ele tem 3 anos de empresa, mas ele exerce 3 anos naquela função. Então ele tem direito a ganhar mais do que eu. Conclusão, eu não vou poder usar o salário de João como paradigma. Eu não vou poder usar João como paradigma do meu pedido de equiparação salarial. Tudo bem? Então vamos lá, só recapitulando. Para ter direito à equiparação salarial, 4 anos na empresa e 2 anos na função. São requisitos que têm que ser atendidos para ter direito à equiparação salarial. Se for superior a 4 anos ou se for superior a 2 anos na função, aí esse empregado não vai ter direito à equiparação salarial. Ok? Essa amarra essas duas amarras surgiram justamente com a reforma trabalhista. Ok? Na verdade, nós tínhamos aí a questão apenas da função. E aí surge agora a segunda amarra. 4 anos de empresa. Se ele trabalha mais de 4 anos na empresa, independente da função, você já não pode equiparar com esse funcionário. E mais de 2 anos ele exerce a função, mesmo que ele trabalhe menos tempo na empresa, ele também não vai ter direito à equiparação salarial. Tudo bem? Pois bem, seguimos. Esse aqui é bem importante, tá, gente? Na equiparação salarial, importantíssimo. Professor, então tudo bem, 4 anos de empresa, 2 anos na função, eu tenho direito à equiparação salarial? Não. Nós temos aí exceções que estão previstas também nos parágrafos do 461, que fala o seguinte, ó, não é devida a equiparação salarial quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou negociação coletiva, plano de cargos e salários. Ou no caso do trabalhador reabilitado em nova função por motivo de deficiência física ou mental atestada pelo órgão competente da Previdência Social. Então vejam só, quando nós tivermos uma situação em que a empresa possua pessoal organizado em quadro de carreira ou plano de cargos e salários, ok? E também aquele funcionário reabilitado não vai poder ser utilizado como paradigma. Por exemplo, professor, me explica melhor isso. Vamos lá.
Um funcionário, ele trabalhava, ele tinha uma função, vai, um exemplo, mestre de obras, ganhava seu salário de R$ 7.000, ok? Mestre de obras, uma construtora. E ali ele sofre um acidente de trabalho, e no qual o médico do trabalho, junto com o INSS, né, reconhecem que hoje ele tem restrições, ele não pode aí exercer a mesma função que ele fazia, por exemplo, lá na obra, né, subir em altura. Então, nesse caso, ele é readaptado, realocado para uma função administrativa dentro da construtora. Até porque ele sofreu um acidente de trabalho, tem estabilidades, né? E o INSS mandou reabilitá-lo. O próprio INSS reconheceu que ele não está incapacitado, apenas que houve uma perda da sua capacidade, mas que não impede do exercício profissional. Pois bem, esse funcionário, mestre de obras, ganhando seus R$ 7.000, passa então a trabalhar como auxiliar administrativo dentro de um setor da construtora. Ora, então, professor, então quer dizer que todos os auxiliares administrativos vão passar a ganhar R$ 7.000? Não, porque o salário do readaptado, ele não pode ser utilizado como paradigma, ok? Por quê? Porque ele não vai poder sofrer redução. Então, pode acontecer essa hipótese, um mestre de obras, ou melhor, um auxiliar administrativo ganhando R$ 7.000, enquanto os demais ganhando 2. Mas qual a razão disso? Porque eu não posso reduzir o salário do mestre de obras. Eu não posso prejudicar a remuneração dele, não posso reduzir. Então ele vai deixar de ser mestre de obras, vai ser reabilitado para o auxiliar administrativo e ele vai continuar ganhando seus R$ 7.000, enquanto os demais auxiliares administrativos eles vão seguir a regra da empresa, lá que sejam os R$ 2.000. Tudo bem? Importante, por exemplo, o quadro de carreira ou o plano de cargos e salários não necessitam, gente, de nenhuma homologação do Ministério do Trabalho, nada desse gênero, tudo bem? Basta a empresa realizar através por norma interna ou negociação coletiva. Tudo bem? Seguimos, gente. A equiparação salarial, artigo 5º, só será possível entre empregados contemporâneos, né? Contemporâneo, no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ou ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Cuidado com essa aqui pegadinha, tá, gente? Ainda que tenha, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Eu não posso pegar uma situação pretérita, eu tenho que pegar uma situação atual, ok? Eu não posso chegar e falar, teve um ex-funcionário que trabalhou num período assim, aqui, assim, tal, e eu quero equiparação salarial dele. Não pode, de repente, pegar um período anterior, ok? Ainda que o contemporâneo, de repente, tenha obtido essa vantagem por ação judicial própria. Tudo bem? Seguimos. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juiz determinará, além do pagamento das diferenças salariais, olha só que interessante, estamos falando de equiparação salarial, gente. Veja, se o juiz perceber que houve essa diferença salarial em razão de nítida discriminação, em razão de sexo ou etnia, ele, obviamente, vai determinar o pagamento das diferenças salariais. Ok, equiparação salarial serve para isso. O pedido de equiparação salarial é você pedir justamente para receber o salário do paradigma. E, além disso, a multa em favor do empregado discriminado no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Para que isso? É justamente para coibir, é uma medida aí pedagógica. Não faça mais isso, porque você deixou de equiparar o funcionário, de dar o correto salário desse empregado, ou seja, você acabou aplicando um salário inferior justamente por questão de motivo de sexo ou etnia. E aí a empresa pode ser multada se constatada que a diferença salarial teve por motivação sexo etnia,
além disso, vai ter uma multa até 50%, no valor de 50% do limite máximo do benefício do regime geral da Previdência Social. Tudo bem? Pois bem, gente, aqui rapidamente, eu falo aqui então, vou trazer 2 exercícios para a gente discutir rapidamente, tá? Ó, de acordo com o disposto na legislação trabalhista vigente acerca da equiparação salarial, é correto afirmar. Vamos lá, gente, sempre lembrando de dicas importantes. É difícil você ter uma alternativa correta que tenha afirmação sempre, nunca, né? Ou seja, nós sabemos que no direito sempre há uma exceção. Então, desconfie quando uma pergunta já começa com sempre ou nunca, porque nós sabemos que toda regra, né, ela tem a exceção no direito. Pois bem, a alternativa A considera-se trabalho de igual valor o que for feito com igual produtividade com a mesma profissão técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço na função não seja superior a 4 anos. Opa! Você veja que, além do texto estar incompleto, está errado, né? Na função não seja superior a 2 anos e que tenha tempo de empresa não superior a 4. Vejam que são 2 critérios, e aqui ele fez de propósito essa alternativa. Ela tenta induzir, usando o tempo de um critério, colocando em outro. Errada. Não se admite o pleito de equiparação salarial quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar plano de cargos e salários com registro no órgão competente no Ministério do Trabalho. Não. Lembra que a gente viu no começo que basta o quê? Regulamento interno ou convenção coletiva. Não tem nada de órgão competente no Ministério do Trabalho, ok? Basta o regulamento interno ou previsão em norma coletiva. Tudo bem? A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Perfeito. Exatamente o que está no inciso, no parágrafo 5º, se eu não me engano, que fala exatamente esse texto, tá ok? Tem que ser contemporâneo, não posso pegar a indicação de paradigmas remotos, ok? E o D? Vamos ler por desencargo, mas a D, se a C está correta, mas vamos a D até para encontrar o erro. O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência físico-mental, atestada pelo órgão competente do Previdência Social, desde que desempenhe o trabalho com produtividade e profissão técnica, será admitido como paradigma para fim de equiparação salarial. Não, não será. Nós vimos isso que justamente, e expliquei a hipótese do João, que justamente ele vai ter direito a receber um salário maior, porque ele está sendo readaptado, e eu, readaptando esse funcionário, eu não posso reduzir o salário dele para adaptá-lo ao salário da nova função. Tudo bem? Pois bem, a última hipótese aqui, o último exercício, considerando o Instituto de Equiparação Salarial, de acordo com as previsões de consolidação das leis do trabalho, a súmula do Tribunal Superior do Trabalho, é correto afirmar que, cuidado, dica para não esquecer, sempre que o nosso, e eu posso falar sempre porque você vai ver que é isso que acontece, quando o próprio cabeçalho está se reportando conforme previsões da CLT e as súmulas do TST, ele já está se reportando a uma súmula. E no caso aqui, a súmula 6, que trata da equiparação salarial. Ok? Mas olha só que interessante. Vamos seguir aqui, mesmo que, professor, mas eu não li a súmula 6 e agora eu não sei responder. Calma, vamos destrinchar justamente, mas a dica nessa questão, súmula 6. Vamos lá. A equiparação só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigma, vírgula, ó, pegadinha, salvo de o paradigma ter obtido a vantagem de ação judicial própria. Não, mesmo sendo, ainda que tenha obtido o paradigma, a vantagem em ação judicial própria. Cuidado, você vê que o salvo saiu ainda que entrou salvo. A questão incorreta. Trabalho de igual valor para fins de equiparação salarial é aquele que é realizado com igual produtividade, com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Perfeito. Vamos fingir que a gente não sabe que essa é a correta para a gente ler, continuando ler o resto.
C. Não é possível equiparação salarial ao trabalho intelectual, ainda que preenchidos os requisitos legais, mesmo com a aferição se dê mediante os critérios objetivos. Cuidado. Não há distinção, artigo 7º da Constituição Federal fala que não há distinção em trabalho intelectual. Ora, então como que eu não posso ter equiparação salarial de um trabalho intelectual? Claro que pode, ok? Veja que aqui, isso está na súmula 6, mas veja, é uma questão de lógica. O artigo 7º fala que não pode ter distinção, tá? Entre trabalho intelectual. Então, veja que isso daqui é algo que afronta a própria Constituição. D. É do empregado o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial? Não. Gente, é do empregador. Como assim, professor? Vamos entender comigo aqui uma situação prática para a gente entender isso. Isso também está na súmula, mas veja que a súmula ela é a tradução do nosso tribunal daquele dispositivo legal. Então, não é uma inovação, assim, a súmula diz tal. Não, a súmula é uma interpretação. Então, vamos tentar chegar nessa mesma interpretação através do estudo da CLT. Vamos lá, gente. Eu sou empregado, entro na justiça e pleiteio equiparação salarial com o paradigma. Ó, eu quero ganhar o mesmo salário de João. João ganha mais de R$ 500 a mais do que eu ganho. A gente trabalha na mesma função, na mesma área, tal. Ora, é obrigação de quem, gente? Da empresa juntar com a defesa o quê? O documento que afaste essa alegação. Não cabe ao empregado fazer essa prova. Cabe à empresa mostrar, falar, não, ó, nesse caso, não tem como. Tem impedimento aqui, ó, não dá para fazer, não dá para ele ter direito. Por quê? Porque João, que é o paradigma, trabalha na empresa há 10 anos. Quando o autor da ação entrou na empresa, foi admitido, João já estava na empresa há 10 anos. Como que eu provo isso? Com a ficha de registro. Com documentos demonstrando, olha, ele já está aqui na empresa há muito mais tempo, juntando a carteira, demonstrando a ficha, a própria ficha de registro, que tem ali as anotações de promoção. Ou seja, cabe à empresa demonstrar documentalmente que o reclamante não preencheu os requisitos da equiparação salarial. Quais sejam? Primeiro, não é a mesma função, não é a mesma profissão técnica, não tem tempo de empresa, tem o tempo de empresa superior a 4 anos, não exerce a função, ele exerce o paradigma, exerce a função há mais de 2 anos. Função, lembra disso, tá, gente? 2 critérios: tempo de empresa, função. Tudo bem? Então, peraí, professor. Então, se uma pessoa trabalha 10 anos numa empresa, mas só 1 ano foram promovidas juntas para a função, aquele lá que tem 10 anos de empresa vai poder receber um salário maior? Vai, porque ele tem mais tempo de empresa. Ainda que o tempo de função esteja dentro dos 2 anos, ele vai ter direito a ganhar mais. Ou seja, não vai ser adotado o salário dele como paradigma para o seu pedido de equiparação salarial. Tudo bem? Então, gente, vejam, está na súmula, mas aqui eu quis falar, antes de falar súmula, eu quero só apontar o quê? Raciocínio. Como que eu afasto um pedido de equiparação salarial? Eu, empresa, demonstrando que o empregado não atende os requisitos exigidos na lei. Simples, mostrando ali com uma diferença na função, que não é a mesma atividade, não é a mesma função, né? Já para pegar ali no caput, ou no parágrafo primeiro. Olha, o paradigma já trabalhava conosco há mais de 4 anos. Ou ele exerce a função há mais de 2 anos que o reclamante, então ele não tem direito documentalmente provado. Tudo bem? E o item E. Ainda que haja comprovação de discriminação salarial por motivo de sexo ou etnia, não será cabível pedir indenização, já que a reposição das diferenças salariais buscadas tem nítida afeição indenizatória, sob pena de furar bis in idem. Não, a gente viu isso expressamente, que tem direito sim, quando for provado em razão de sexo ou etnia, a multa de 50% do valor de referência do regime geral da Previdência Social. Tudo bem?
Espero contribuir com vocês. É um vídeo, tentei fazer o mais curto possível para não ficar longo, mas fica aqui as dicas de equiparação salarial, tudo bem? Convido vocês aí a conhecer o curso 360. Estamos aí preparando aí já para a próxima prova da primeira fase do exame da OAB e bons estudos, e desejo a vocês aí empenho e dedicação, que a vitória com certeza virá. Um grande abraço e até a próxima.